Henrique, E aí, tá me ouvindo? sim, paz Senhor. Paz. Nossa, parece que está mais próximo a minha câmera. Como assim? Não, tá normal. Mas está diferente hoje. Ah, não, eu acho que o sistema atualizou, né? Tá diferente no Ah, Instagram. aham. É, Tá bem melhor. então, tá com umas funçõezinhas a mais aqui, pelo jeito. É, isso mesmo, tá melhorzinho. Isso aí. Como é que tá a turma aí? Tá bem, graças a Deus. Isso é muito bom. Aí, pessoal que tá no YouTube aí, esse vídeo eu vou postar no YouTube também, então só espera um pouquinho aí, que a gente espera uma galerinha entrar e a gente já começa a conversar já. Nossa, gostei muito da assim, Henrique. É, eu achei que ficou melhor também. Nossa, Tá ficou mais muito fácil melhor. de ver o menu. É, eles Aham. estão Não, trabalhando bastante, né? Porque tem muita gente usando, fazendo live, né? Aí acaba. aham. Mas eu digo assim, Henrique, a própria imagem mesmo, sabe? A própria imagem. Muito bom. Se você for ver a da semana passada, você vai ver que hoje está bem diferente. Eles estão sempre arrumando, fazendo uma coisinha, né? Muita gente usando, né? Mandaram nos grupos lá? Acho que sim. Su, por favor, coloca no grupo aí. Se a outra pessoa que entrou aí, coloca no grupo de administração. Hoje tem muita coisa boa, viu, meu irmão? Como sempre, né? Amém. Deixa Deus usar. Amém. Deus tem revelado algumas coisas que até a gente que está ministrando fala, meu Deus, onde Sei saiu bem o que é isso? isso. Ai, meu Deus. São tempos decisivos, né? São tempos decisivos. O que a gente está passando vai fazer uma separação de muita coisa. Muita coisa vai acontecer, tem muita coisa no mundo espiritual. Eu acho que Deus, ele estabeleceu esse tempo, sabe, para fazer algumas coisas, para mexer em algumas coisas, organizar outras. Eu estou sentindo muito isso no meu coração, assim, É, de tem muita diversas coisa. formas, assim, tá? A pandemia não veio só para uma coisa ruim, né? Eu sinto também que ela veio para fazer algumas separações, né? Lógico que tem toda a parte ruim também, mas se a gente começar a analisar a nossa própria vida individualmente e É verdade. pensar em algumas coisas, a gente vai ver que é uma complexidade muito maior do que a gente talvez imagine, né? Ah, Agora, vamos começar, o pessoal vai chegando aí. Depois eu amém, então vou vamos. postar vou postar no YouTube também esse vídeo, então a galera assiste depois, aí é tranquilo. Então vamos embora, Rick. Amém. Você ora então, Rick? Bora, pode deixar. Senhor Pai, obrigado, Senhor, por mais essa live, por mais esse momento, ó Pai amado, na tua presença, Senhor, por mais essa tarde, Pai. Abençoa as nossas vidas, ó Pai. Eu venho te pedir agora que teu Espírito fique conosco, ó Pai, para que a gente venha falar tudo aquilo que o Senhor venha nos direcionar, ó Pai, que nada saia do nosso próprio coração, da nossa própria alma, que a gente venha assim ter, ó Pai amado, a visão correta, ó Pai, da pandemia. Abençoa essa série, Pai. Estamos aqui hoje praticamente na parte 2 e nós estamos fazendo lives, Pai, sobre essa pandemia, sobre como a igreja tem que dar uma resposta para a pandemia, como nós temos que lidar com a pandemia. Abençoa, Senhor, para todo mundo que assistir essa live agora ou assistir depois, Senhor, que venha ser impactado, ó Pai, pelas tuas palavras, ó Pai, não pelo que eu vou falar, não pelo que o Alan vai falar, mas pelo aquilo que o Senhor vai ministrar, ó Pai amado, nos corações das pessoas que estão ouvindo, ó Pai. Abençoa, Pai, quebra, Senhor, toda a armadilha de Satanás, ó Pai, nas regiões celestiais, que no nada venha atrapalhar nossa live, que venha atrapalhar, ó Pai amado, esse momento, ó Pai amado.
É que nós te pedimos, ó Pai, e nós declaramos que nós te amamos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, gente? Então, semana passada nós demos o início aí uma minissérie, né, para a gente falar um pouco referente a esse momento que a gente está vivendo, né? É um momento bem complicado e esse momento, ele é um momento onde as emoções, a mente tem sido extremamente exigida, né? Alguns recursos que a mente tinha, muitas vezes ela acaba não tendo, e na verdade, alguns recursos ela acaba não tendo, né? Agora, por exemplo, o recurso que uma pessoa, um pai de família, por exemplo, tem, né? De tipo assim, cara, por mais que as coisas dê errado, eu vou para cima, eu vou trabalhar, tal, vou pegar latinha. Esse pai de família, muitas vezes não, né? Nesse momento não tem essa opção, né? E embora ele tenha, um momento de insegurança, bastante insegurança. Então, assim, muitos dos recursos da mente, eles acabam sendo eles foram perdidos, né? Como, por exemplo, o refúgio da mente no trabalho, por exemplo. Aí tem muitas pessoas que, infelizmente, é uma realidade, não se suporta dentro de uma própria casa. E aí, o que acontece? Nesse momento de pandemia, o refúgio de sair não tem. Então, muitas vezes a pessoa fica ali e tal. Antes de mais nada, antes de tudo isso que eu falei, a gente precisa entender que já é um problema, já é uma questão difícil, a questão emocional, mente, a nossa geração tem sofrido bastante com essa questão, né? E o número de pessoas com esses problemas tem aumentado muito, né? E uma das coisas, por exemplo, quando você passa com um psicólogo, quando eu, por exemplo, faço com a Marta, ela pergunta para mim se eu tenho feito as coisas que eu gosto, né? As coisas que eu gosto me reunir com os amigos, a gente fazer um jantar, a gente junto, ou fazer uma corrida e tal. Então, muitas vezes, a gente tem que deixar de fazer algumas coisas que a gente gosta, e esse recurso a gente acaba perdendo. Por isso que eu estou fazendo esse link. E, amados, a gente tem uma conclusão de que a única forma de a gente vencer essa luta, de a gente vencer essa questão, é através da fé, tá? Igual, eu vou só fazer a introdução, Rick, igual na semana passada, pode ser que tenham pessoas que não vão assistir a anterior, né? Então, a introdução é muito simples. Quando a gente olha a palavra falando o estudo da fé, eu sempre olhei assim como algo que eu precisava entender. Por quê? Porque para mim a fé sempre foi um instrumento de ataque. Na minha cabeça, a fé é um instrumento de ataque. E o escudo, ele é um instrumento de defesa ali na guerra. Né? É uma arma ali, mas ela é de defesa. E aí a palavra do Senhor, fala lá em Efésios, capítulo 6, verso 16, e levem sempre a fé como escudo, para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Então, gente, não existe forma melhor de a gente proteger essa área, que não é a área exterior, a área física, que é a área interior mesmo, sentimentos, emoção, mente. A melhor forma é através do estudo da fé. Por quê? Porque quando as situações, os pensamentos, os sentimentos, eles se florescerem para nos desanimar, para fazer a gente ficar preocupado com o futuro ou ficar se lembrando do passado, a gente precisa utilizar esse escudo da fé. Por quê? Que ele é o escudo da fé. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, convicção de fatos que se esperam. Quando a gente estiver pensando lá na frente em alguma coisa, nossa, como que eu vou pagar as contas? Você levanta o escudo da fé e fala, olha, o negócio é o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem pode impedir? E aí você levanta esse escudo e você consegue reagir diante desse momento no qual a gente está passando, desse momento no qual a gente está vivendo.
E esse escudo da fé, a gente trouxe aqui para vocês na semana passada, como que a gente utiliza esse escudo da fé mediante a dúvida, né? Como que a gente utiliza? Utilizamos lá a vida de Pedro, né, que foi um homem de Deus que andou por sobre o mar lá, e ele utilizou ali o escudo da fé por um período lá, né? Como que utiliza o escudo da fé sobre a preocupação, né? Porque preocupação também, esse sentimento que invade o nosso coração e nossa mente, eles conseguem fazer com que a gente deixe de viver o sobrenatural de Deus, né? E aí hoje, meu amigo Henrique, a gente vai falar sobre mais 3 tópicos, né? É o medo, a ansiedade e o passado, tá? Por que eu coloquei o passado, Rick? Porque, no meu entendimento, e assim, dentro do que eu entendo, a depressão, ela tem um vínculo muito grande com o passado, com acontecimentos, com algumas situações que as pessoas passam e acaba levando. Então, como que nós vamos utilizar o escudo da fé diante dessa situação? Rick, deixa eu só fazer uma pausa. Minha tia Vai lá, vai Maria lá. José, minha tia Zezé, Boa noite, pessoa Maria. extremamente amorosa, extremamente caridosa, que eu amo demais. Acabou de entrar aí. Pensa no. Como é que fala quando a pessoa recebe a gente, Rick? Uma anfitriã, assim, nota 10. Nossa, uma linda, uma linda, linda, linda. A Suelen também, amiga da gente, ficou aí, tá bom? Deus abençoe vocês aí, tá? Palavra boa hoje, hein? Palavra boa, aguenta aí. Então, meu amigo Rick, a gente vai falar hoje referente a medo, ansiedade e passado, tá? Como que a gente reage dentro disso com o escudo da fé? Antes de eu passar para você, Rick, para você falar referente à questão do medo aqui, que nós vamos falar referente a Davi e Golias, ali, o quanto o medo atrapalhou eles. Antes de eu passar isso para você, Rick, eu quero só falar para vocês, referente a essa série que a gente está colocando, essa série é uma resposta da igreja para o momento que a gente está passando. Porque a igreja, ela é o local onde as pessoas vão se refugiar espiritualmente, vão buscar conselho segundo a Bíblia, vão buscar conselho segundo a palavra do Senhor, né? Então, essa série que a gente está levantando, a gente está colaborando na vida das pessoas que a gente que segue a gente, que a gente está junto, como que a gente pode reagir diante dessas situações. E a primeira que a gente vai falar, Rick, dessa live, né? É referente ao medo, né? O quanto o medo nos atrapalha, utilizando o exemplo ali de Davi e Golias. É isso aí. Bom, boa tarde aí, pessoal, para todo mundo que está entrando aí para assistir. Só uma introduçãozinha rápida, igual ela estava falando, a gente decidiu fazer essa série dentre as nossas lives, porque a nossa igreja está fechada, né? E é isso que a gente precisa fazer nesse momento, né? A única resposta que a igreja pode dar para esse momento agora na pandemia é fechar os tempos, orar junto e continuar confiando em Deus, né? Eu fiz o post na semana passada no meu Facebook sobre isso, eu estava refletindo muito sobre esses dias, e agora o que a gente pode fazer é isso, é estar na internet, é estar passando a mensagem de Deus, aquilo que Deus colocar no nosso coração, sabe, sobre a vida das pessoas, e a gente escolheu esse tema. Vamos falar da pandemia porque é o que está mexendo com a cabeça das pessoas, com a finança das pessoas, com o físico, sabe, tudo está sendo... Tá se agravando por causa da pandemia. As pessoas ficam em casa, sabe, se ela já tinha algum problema, às vezes agrava, se ela tem vontade de resolver, ela resolve. Mas, enfim, vamos indo por partes, né? A primeira parte, que hoje é um dos temas que a gente vai falar, é sobre medo. Eu gosto muito de falar sobre medo porque eu sempre fui muito medroso. E o medo, ele trava a nossa vida, ele trava o progresso da nossa vida. Só que quando a gente tem medo, a gente precisa entender algumas coisas, né? Geralmente a gente tem medo de enfrentar alguma situação e se você olhar um pouco para a sua jornada para trás, você vai ver que você teve medo de muita coisa que não se concretizou. Ou seja, quando você tem medo, geralmente o medo está no seu imaginário. Né? Geralmente, por quê? Porque você acha que algo pode acontecer, mas não pode acontecer. Por que não pode acontecer? Porque Deus está no controle. Sabe, Deus,
Por mais que a gente olhe a pandemia e a gente vê todo um aspecto negativo da pandemia, que a gente vai também falar sobre isso, mas um aspecto que a gente não pode esquecer é que Deus está no controle de todas as coisas. Então, se você colocou a sua vida nas mãos de Deus, Ele está cuidando de você mesmo durante a pandemia. Então, quando a gente analisa um cenário, e o Alan falou de Davi e Golias, eu acho que a história, os livros que eu mais amo da Bíblia, 1 Samuel, 2 Samuel, eu gosto muito de Davi, aprendo muito com ele, sabe? Guerreiro, e apenas um menino enfrentou o gigante, e isso era muito legal, porque quando a gente vai olhar todo o contexto ali, Israel estava sendo praticamente destruída pelo exército filisteu. Então, o exército filisteu se juntou em um lugar, de um lado ficou o exército filisteu, tinha um vale, do outro lado tinha o exército hebreu. E aí eles tinham um gigante lá, porque a palavra diz que naquela época existiam gigantes, né? Então eles tinham um gigante que era guerreiro lá, que conseguia matar muitos soldados. E aí pensa Davi. Isso é muito interessante, porque quando Davi cuidava de pastor, quando o Davi ele era um pastor e ele cuidava das ovelhas, ele já tinha experiências com Deus. Né? A palavra do Senhor diz que ele era reto de coração e que ele tinha enfrentado o leão e ele tinha enfrentado o urso, ou seja, na hora que aqueles animais ferozes e selvagens iam atrás do rebanho dele, ele se colocava na frente do rebanho, né, para poder matar aqueles animais. E aí, beleza, ele foi lá, Samuel foi na casa de Jessé, o pai dele, ungiu ele lá, e isso não foi feito diante Israel toda, foi feito só dentro da família. E daquele minuto lá que Samuel ungiu ele, ele saiu e ele foi apacentar as ovelhas. Ou seja, ele já tinha recebido a responsabilidade e a unção de reinar sobre Israel, naquele momento que ele foi ungido. Só que ele ainda não era rei. Porém, não tendo cargo, ele entendia o encargo sobre a vida dele. Aí o pai dele falou assim, olha, vai lá em cima levar uns alimentos ali para os seus irmãos. Quando ele chegou lá, ele viu o exército todo acovardado. O exército estava com medo. Sabe, parecem até que tinham esquecido de que eles eram o exército do Deus vivo. Né? Porque eles já tinham enfrentado tantas outras coisas e tantas outras histórias que Deus já tinha fortalecido eles, Deus já tinha mais do que provado de que ele era com eles, então por que eles estavam com medo naquele momento? E é isso que eu quero fazer você pensar. Sabe, olha um pouquinho para trás e pensa o quanto que Jesus já fez por você. O quanto que Deus já fez pela sua vida, sabe? Aqueles momentos que talvez lá atrás você olhou e falou assim, cara, isso daqui eu não vou conseguir mais enfrentar, aqui já deu para mim. E o Senhor veio dos céus e te deu uma resposta e te ajudou. E quando você tem medo, meio que praticamente você está falando para Deus que você não confia nele. Porque se você confia em Deus, você não tem que ter um medo. Sabe? Então Davi, quando ele chegou ali perante aquele gigante, ele estava ciente de que Deus estava com ele. Por quê? Porque ele estava baseado nas experiências que ele já teve com Deus. Então, quando a gente tem medo, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode dar uma resposta para o medo. Eu sempre falo de resposta, porque quando você dá uma resposta para algo na sua vida, o mundo espiritual começa a se mover. A gente costuma dizer que o céu ele não responde pergunta, ele responde resposta. Ou seja, se você quer uma manifestação dos céus e da glória de Deus e do reino de Deus na sua vida, você precisa dar uma resposta para o céu. Qual que é essa resposta? Você vai saber no seu coração. Sabe? Por exemplo, é aquela famosa história daquela pessoa que quer ter intimidade com Deus e ela briga porque quer ouvir a voz de Deus e ela não tem relacionamento com Deus, não tem nada. Ela fica toda hora perguntando para Deus, Deus, por que você não fala comigo? Deus, por que eu não te ouço? Deus, por que você não me dá dom? A pessoa não abre uma Bíblia para ler, sabe? Não tem 5 minutos de oração, a pessoa tem só pensamentos negativos, sabe? Nunca tem um pensamento de assim, pô, vou estar com Deus, vou orar, vou ler uma Bíblia, sabe? Às vezes parece que é ínfimo o que eu vou falar, mas é muito real. Muitas coisas tiram aquele tempo que é de Deus da nossa vida. O Netflix tira esse tempo, o videogame tira esse tempo, o YouTube tira esse tempo, o futebol tira esse tempo. Sabe, muitas coisas que você coloca, isso não quer dizer, o irmão está falando que eu não posso assistir mais meu filme e minha série no Netflix. Você pode assistir, não tem problema nenhum. Só que para você fortalecer o seu relacionamento com Deus, você precisa ter um tempo para Ele. Quando você começa a namorar uma pessoa, você ainda não mora com ela, você não tira um tempo para a pessoa? Quarta-noite, sexta-noite, sábado vai jantar, no domingo vai num parque. Você tira tempo para estar com essa pessoa porque você quer ser íntimo dela. E a relação vai aumentando e vai aumentando cada vez mais, certo? Então com Deus é da mesma forma. Então você às vezes tem medo da situação porque você não tem uma relação com Deus. Só que você não tem essa relação porque você não tira tempo para ficar com Deus. Sabe, às vezes a gente coloca Deus dentro de uma caixinha
pequenininha, onde fala assim, eu só vou ter relacionamento com Deus se eu orar, se eu ler a Bíblia e se eu me dedicar a Ele. Amém. Sim, isso é muito real. Só que você precisa colocar Deus no seu dia a dia. Você precisa colocar como que se Deus ele fosse o seu amigo, porque Ele verdadeiramente é. Você acordou de manhã, fala com Ele. À tarde, fala com Ele. Sabe, até você chegar a um ponto onde você vai estar o dia falando com Ele. E tudo isso vai fazer com que você tenha mais confiança. Tendo mais confiança, você não vai ter medo das situações, sabe? E às vezes você... Só que tudo isso é um processo, sabe? Isso não é da noite pro dia. Eu vou dar um exemplo que eu já dei, acho que várias vezes. E eu acho um exemplo muito legal porque ele é muito dinâmico. Vamos supor que você está vindo da faculdade, não tem pandemia, você está vindo da faculdade, desceu ali na estação de trem da sua cidade. Aí aí você liga pro seu esposo, pro seu namorado, pro seu amigo, pro seu pai, fala assim, pai, vem me buscar, esposo, vem me buscar. Beleza, ele parou ali na estação, você entra no carro. Aí seu pai fala assim pra você, eu vou passar ali em cima rapidinho, tá? E a gente já vai pra casa. Tá bom, você vai ficar aqui assim, ó, tranquila ou tranquila aqui mexendo no celular, seu pai vai entrar nos lugares esquisitos, numa rua apagada. Você não vai nem titubear, por que não? Porque você tem intimidade com seu pai, você conhece ele, então aquele passar, ele vai resolver alguma situação. Você vai ficar tranquilo dentro do carro, nada vai passar pela sua cabeça, você vai ficar tranquilão e vai ir, depois você vai chegar em casa. Vamos supor que seja diferente a história, vamos supor que você liga pro seu pai e seu pai fala assim, olha, eu não consigo te buscar, eu vou mandar um amigo meu, o amigo do seu pai vai estar no carro. Aí você vai dizer, oi, tudo bem, tudo, beleza. Aí a pessoa vai falar assim, eu vou passar ali em tal lugar rapidinho e já te levo em casa, tá bom? Você vai falar assim, tá bom, mas você já vai, opa, peraí, que estranho. O pessoal falou que vai me levar em tal lugar e agora vai passar ali rapidinho. Aí você vai entrar numa rua meio escura, você já vai estar desesperado. Daqui a pouco, se você continuar se empreendendo num lugar que é mata, você já vai estar arquitetando na sua cabeça como que você vai pular do barco. Como que você vai pular do carro, abrir a porta. Por quê? Porque você não confia na pessoa. Ou seja, você vai ter medo da situação por falta de confiança. Só que a intimidade gera confiança. Então, quando nós temos medo da situação, isso é um sinalizador de que nós não estamos confiando em Deus. Agora, voltando para a pandemia, isso a gente pode aplicar muito na nossa vida. Porque, assim, uma coisa que eu acho bem legal e um exercício que eu acho que todo mundo tem que fazer é parar um pouco de desligar a TV. Desliga a TV. Porque, assim, tudo no Brasil vira guerra política. Eu não quero falar se o lado A ou o lado B está certo. Não é isso que eu quero fazer. Mas, nesse país, tudo vira guerra política. Tudo vira um grande problema. E se a gente for toda hora tá assistindo TV, tá assistindo jornal, toda hora a gente tá se alimentando dessas informações, que a mídia já não é muito verdadeira, não estou falando que é tudo mentira, não é isso, mas a mídia não é muito verdadeira, a mídia está agravando um pouco a situação por causa de alguns outros interesses, não que a situação não seja grave, mas desliga um pouco esses meios de comunicação que você tem e fica um pouco você com Deus. Fala com ele sobre a pandemia. Você já falou com Deus sobre a pandemia? Eu estava conversando com o Alan um tempinho atrás, ele falou, irmão, quando começou a pandemia, isso aconteceu, eu fiz isso, Deus falou isso para mim. Eu falei, nossa, comigo foi diferente, quando começou a pandemia, eu fui falar com Deus, ele falou isso para mim. Sabe, você quer saber um pouco e entender sobre a pandemia? Fala com Deus. Fala com Deus. Conversa com ele, pergunta para ele o porquê, ele vai tocar no seu coração, ele vai te mostrar algumas coisas. E é isso que vai fortalecer a nossa vida. Isso não vai deixar com que a gente fique com medo perante a situação, porque Deus ele vai te dar respostas. Então, tem muita coisa que dá pra gente fazer, sabe? Esse momento de pandemia, que, sabe, a gente tem que tirar alguma coisa de bom disso. Cada pessoa está se comportando de uma maneira, cada lar tem uma experiência, tem gente que ainda está trabalhando, tem gente que está em home office, mas aprende a tirar coisas boas por enquanto para você. Porque se a gente for pensar muito no âmbito geral, a gente vai ver isso mesmo, o amor não está fora todo mundo, igual a Su colocou aí. Se a gente for ver uma questão geral da pandemia, o cenário está horrível. Então tenta focar um pouco em você. Foca um pouco em você. Tire um pouco a cabeça de tudo que está acontecendo. Não que você não possa se preocupar ou se influenciar de alguma forma, mas pense um pouco na sua relação com Deus. Será que não é o momento de aproveitar que você está em casa e ter mais intimidade? Será que não é o momento daqueles sonhos que você tem vontade de fazer você começar a projetar? Sabe? Será que não é o momento de você mergulhar mais fundo naquilo que Deus te chamou para fazer?
Será que nesse momento que é para ficar em casa não é para você usufruir um pouco mais da sua família? Você entender as relações realmente como são, como elas são? E, sabe, é isso. A gente precisa, para a gente lidar com medo, a gente precisa confiar em Deus. Ele ainda está no controle de todas as coisas, a mão dele não parou, ele sabe de tudo que está acontecendo e é tudo permissão dele. Eu não vou falar se é vontade, mas é permissão. Se aconteceu, é permissão dele. Então, é nisso que a gente precisa se apegar. É confiar e entender que Deus ainda está no controle de todas as coisas, né, irmão? Amém. Henrique, eu queria só fazer um exercício aí, fugindo um pouco do padrão que a gente sempre segue, né? A senhora colocou aí, o amor lança fora todo medo, né? Aí eu queria interagir com as pessoas aí, se vocês quiserem participar. Fechou. E falar o que vocês entendem. O que vocês entendem desse versículo, dessa passagem? O amor lança fora todo o medo. Ô, Rick, vou te falar uma verdade. Eu ainda não consegui compreender 100% essa questão, não. Aí, assim, eu vou falar também, vou falando aqui sobre o medo, e aí vocês vão participando aí, conforme vocês forem interferindo aí, a gente vai unindo aí, só para vocês participarem um pouco também, porque eu acho legal essa interação. Ô, Rick, cara, muito... Enquanto você falava, eu pensava o quanto essa situação de Davi e Golias, ela tem a ver com esse momento que a gente está aí da pandemia, né? E por que eu falo isso? Porque, cara, não pareceu assim, tipo, a gente, quando começou, até agora, por exemplo, né? Porque cada hora é uma coisa nova. É um inimigo muito forte e é um inimigo que a gente não conhece, né? A gente não conhece. Não parece que a gente está ouvindo ele gritar assim, tipo, e dizer, olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele traz sobre ele muitas evidências de que ele é forte realmente, de que ele realmente é forte. Igual eu falei na semana passada, né? No primeiro, aconteceu de eu estar na empresa, não sei se a Suelen e o Johnny está aí ainda, mas ela acompanhou, porque foi eu e o esposo dela, o Johnny, trabalhar no dia, mas a gente chegou na empresa no dia, todo mundo trabalhando, outro dia todo mundo... Aí você fica de olho aí, depois você me ajuda. No outro dia todo mundo... não foi, só foi 2 pessoas por setor, foi eu e esse meu amigo, o Johnny. Cara, e eu com a Laurinha com 1 ano aqui em casa, né? E eu não sabia que bicho era esse, sabe? Tipo, eu sabia, sim, que a gente estava ouvindo e tal, mas a empresa que eu trabalho, ela tem ela sempre age muito rápido, né? Então, antes de virar todo essa bagunça que esse vírus fez, eu fui ali e passei por essa. Eles fizeram isso. Cara, eu vim embora. Eu falei, olha, vou trabalhar assim hoje, mas eu vou embora. Vou estar aqui não, porque, poxa, tipo assim, eu pensei, né? Se é perigoso para o resto, por que para mim não é? Aí já penso na minha filha, na minha família. Eu falei, não, peraí. Então, realmente, é muito parecida com essa questão de Davi e Golias. Por que se encaixa perfeitamente essa questão de Davi e Golias? Porque essa situação, ela realmente, ela acaba trazendo medo para a gente. Ela acaba trazendo medo. Uma das coisas que eu gostaria de falar é que, assim, não se culpe se você tiver medo, sabe? Porque, assim, exatamente. porque o medo, ele é natural. Ele não que é natural, mas a gente está sujeito a ele. Aí a questão que você falou aí foi chave. Agora a questão é, qual é a resposta que nós vamos dar referente a isso? Qual é a resposta que nós vamos dar referente ao medo? Essa é a grande questão. Porque nós, como igreja, como servos de Deus, nós temos que dar a resposta que Davi deu. Porque a palavra do Senhor fala, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus.
Por que, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus? Pelo que você trouxe agora aí, agora recente. Porque a única forma de eu conhecer Deus é através da palavra dele. Quanto mais eu conheço Deus, menos medo eu fico. Quanto mais eu confio, mais eu conheço a palavra do Senhor, mais eu confio em Deus e menos medo eu fico. Então, a palavra do Senhor não falou em vão para você levantar o escudo da fé, que é o tema aí da série principal. Não, ela está falando realmente, você vai ter momentos que você vai ter medo e você precisa levantar esse escudo. Tipo assim, Deus é por mim. E você sabe, Rick, que é tão complicado esse momento que a gente está vivendo, porque pessoas estão perdendo suas vidas, né? Pessoas estão simplesmente perdendo suas vidas, simplesmente assim, né? Estão perdendo suas vidas, cara. E, poxa, muitas vezes que a gente tem a morte como uma derrota, né? Como algo como se a gente tivesse perdido. Só que a palavra do Senhor, ela fala o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Que eu vi hoje, no vídeo do Rick. Não se abalam, mas permanecem para sempre. Vocês estão entendendo, mano? Davi, quando ele pegou ali aquelas pedras, eu tenho certeza que ele tinha fé, eu tenho certeza que ele foi com coragem ali. E o que eu sinto que tinha nele era o seguinte: pode ser que aconteça alguma coisa comigo nessa batalha, mas eu conheço o Deus que eu sirvo. Se acontecer alguma coisa comigo, é porque ele permitiu que aconteça. É difícil, meu amigo Rick, essa questão é muito complicada. A morte é uma coisa muito complicada. Porém, a gente precisa entender que nós estamos sujeitos a isso. São duas formas: ou Jesus volta, ou a gente parte. Então, o que eu quero falar para vocês referente a isso? Cara, porque assim, Rick, o que acontece? Se a morte, diante de uma pandemia, for um assunto proibido para mim falar em uma live, eu como igreja, eu não estou me preparando e preparando as pessoas para um momento como esse. Eu não estou me preparando e preparando as pessoas para levantar o escudo da fé diante dessa situação. E o escudo da fé que a gente levanta diante dessa situação é a seguinte: não cai uma folha de uma árvore sem que meu Deus permita que caia. É lógico que tem a consequência do pecado, é lógico que Deus não escolheu que o pecado entrasse no mundo, Deus não escolheu que a gente passasse por isso que a gente está passando, por essa pandemia. Não sei de onde saiu isso, mas Deus não escolheu a morte. Quando o projeto inicial de Deus, ele foi feito sem morte, sem dor, sem trabalho. E o projeto de reestruturação que Deus fez é o mesmo de antes. É que a gente volte para Ele e a gente continue sem essas coisas todas. Então tem coisa que, assim, é consequência do nosso livre-arbítrio. Só que tem coisas também que não mudam. E uma dessas coisas que não muda é a fidelidade do nosso Deus. A fidelidade do nosso Deus. A gente pode passar por situações de medo que eu morro de medo de alguma... mas o pregador falando que sente medo. Sim, tomado, sente mais. De alguma pessoa que eu amo contrair, e a gente tem que ficar ali no hospital, e aí outras pessoas que eu amo ter que ir até lá. É uma situação complicada, mas só que tem um escudo que eu tenho que levar diante da minha vida e dessa situação. E esse escudo da minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. Eu confio em Deus 100%. E eu entendo que tudo que acontece na minha vida, seja eu entendendo bom ou eu entendendo ruim, vem dele, e o que é dele eu quero. A minha preocupação, ela deve ser assim: olha, eu estou fazendo correto? Olha, é isso, né, Rick? A gente tem que ter essa preocupação. Não é de sair sem máscara, fazer festa, todo mundo, porque a gente sai debaixo da mão, viu?
Esse é um conselho que eu te dou. Deus, ele está com a gente desde que a gente faça as coisas corretas. Tá? Não cai nessa onda de pessoas que não entendem da Bíblia Sagrada, que está ensinando, não, mas a gente serve a Deus e tal, para a gente é diferente, não tem esse negócio, não. Quando a chuva cai, meu filho, molha todo mundo. Tá? E essa conversa é luciferana. Eu vou te explicar por que essa conversa é luciferana. Ela é luciferana porque Lúcifer falou para Jesus. Falou, mas você não é o filho de Deus? Né? Não foi assim? Você não é o filho de Deus? Então, pula aí desse precipício aí. Tá? Mas Jesus falou para ele, não tentará o Senhor teu Deus. Está escrito na palavra do Senhor. Então, amado, a gente precisa reagir sim. Eu profetizo sobre a minha vida e sobre a sua vida, que a gente, por mais que a gente tenha medo, a gente lute diante desse medo e a gente seja ponto de apoio para as pessoas que estão sofrendo emocionalmente diante dessa situação. Que as pessoas liguem para a gente para pedir uma oração, para conversar com a gente referente a isso. Porque nós somos a igreja de Jesus Cristo na Terra. Ô, Rick, eu fico imaginando o quanto que Jesus, o quanto que dói em Deus essas situações. Você vê os seus filhos passando por... A gente aqui, tudo passando por essas situações. O quanto que isso dói no pai. O pai escolheu isso. Isso é uma consequência que a gente... É uma conta que chegou que a gente está tendo que pagar. E o pai não escolheu isso. O projeto inicial dele foi sem morte, sem pecado, e o projeto de reestruturação dele também é sem morte e sem pecado, que é quando Jesus voltar. Então, amados, quando essas pessoas estão desesperadas, diante dessas situações, sentindo medo, elas estão procurando em Deus um consolo para uma situação como essa. E quem representa Jesus Cristo na Terra, quem é embaixador de Deus na Terra, somos nós. Somos nós somos embaixadores. Nós é o seguinte, Jesus está aqui com a gente, eu estou aqui em nome dele, e estou fazendo aqui essa situação. Então, amados, porque não é inteligente a gente ter medo dessas situações todas que eu expus aqui. Não é inteligente. E como que eu combato isso? De que forma que eu vou combater isso, Rick? Eu vou combater levantando o escudo da fé. Exatamente. Eu tenho fé que vai acontecer, igual os amigos de Daniel lá, né, meu amado? Olha, Rei, é o seguinte, você vai jogar a gente aí na fornalha, tava pensando nisso? Tá usando meus exemplos, mano. Não, eu ia falar isso aí, mano. Não, manda embora. Tá bom. Vai lá. Igual o Espírito Santo, ele fica aqui e aí, se um não for, o outro vai. Ai, meu Deus. Então, o Rick, os amigos do Daniel falaram, eu não sei, se você me jogar dentro dessa fornalha, se eu vou queimar ou não. Se eu vou morrer ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza no meu coração. Eu não vou adorar outro Deus. Eu não vou me render diante dessa situação. É isso que a gente precisa, a igreja precisa ser. Não se render diante dessa situação. É isso que Deus espera de vocês, amados. É isso que Deus espera de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus Cristo, ele estava sendo crucificado, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sendo crucificado, mesmo sendo maltratado, ele clamava por misericórdia. Ele intercedia pelas pessoas morrendo, sofrendo, levando chicotadas, colocando uma coroa de espinhos na sua cabeça, sangrando, sem forças. Ele intercedia, porque a origem do cristianismo, ela é o amor. Jesus nos amou até a morte, diz a palavra do Senhor. E morte de cruz, ou seja, uma morte difícil, uma morte violenta. E é isso o que eu quero a gente quer que todos vocês encontrem nessa live. A gente quer que vocês encontrem refúgio diante de uma situação como essa. E, Rick, uma coisa assim que você falou referente à imprensa, só para me concluir, eu já vou entrar no outro tema, a não ser que você queira falar mais alguma coisa referente ao medo, né? Mas
Uma coisa que você falou referente à imprensa, assim, as informações, elas são mentirosas? Nem sempre as informações são mentirosas. São muitas informações verdadeiras. A questão é que as informações, mesmo verdadeiras, elas fazem mal para a gente. Isso já é cientificamente comprovado. Quando a gente está em estado de medo, de insegurança, a gente fica com a imunidade baixa. A gente fica vulnerável a doenças, a gente fica vulnerável a tantas situações. Então, amados, é estudo da fé, amados, que a gente tem que usar. A gente tem que usar, se acontecer com você, se acontecer, cara, a minha vida está na mão dele. Vivo não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Foi uma escolha minha, foi uma escolha sua, que é cristão, entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Não vive mais você, mas é Cristo quem vive em você. E agora vou mais profundo ainda. Se Cristo precisar da nossa vida, a gente precisa estar pronto a entregar por Ele. Ai, meu Deus do céu. Esse evangelho é pesado demais, né, Rico? Você já falou tanta coisa aqui que eu ia falar, que eu não vou nem falar, mas só vou finalizar. É que o medo, a questão do medo que você falou é muito legal. Você trouxe muita coisa legal, e uma das coisas legais é a gente entender o processo. Primeiro vem a situação, depois na situação vem o medo. O medo é aquele momento do desconhecido. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe o que fazer. Esse é o medo, é o desconhecido. E aí você vem com o escudo da fé, que a fé é a certeza daquilo que não vemos e o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, peraí, a certeza daquilo que eu não vejo. Então eu vou olhar para Deus através da minha fé e vou ter certeza que Ele está no controle de todas as coisas e vou buscar em Deus. Aí Deus vai começar a te dar resposta. Dando respostas, você vai entender algumas coisas. Aí você vai entender, bom, a pandemia está aí, então não tem o que fazer. Vamos fechar as igrejas, vou me cuidar, vou usar máscara, porque essa doença é muito ruim. Se eu tiver com sintomas, eu vou me cuidar, vou me isolar, como muita gente fez, porém eu não vou me amedrontar. Mas com a situação, porque é muito legal, porque Deus, Jesus, ele já nos predisse tudo isso. Se a gente ler Mateus 24, a gente vai ver tudo o que aconteceu. Do ano 1 até agora, Jesus já tinha falado o que ia acontecer. Ele falou que haveria peste sobre a nossa terra. A gente já está, acho que na quarta ou quinta pandemia, historicamente eu não sou muito bom, mas já passou muitas pandemias, então tudo isso já aconteceu. Então, é nesse momento que a gente pode dar uma resposta. E quando a gente sabe o que fazer, e quando a gente sabe em quem confiar, é aí que o medo vai embora. Então o medo vem, aquele baque inicial vem, que é o baque da insegurança, é o baque do medo do desconhecido. Sempre que você tem medo, é porque você não sabe o que está acontecendo. Ah, tô com medo, você não sabe o que está acontecendo. Você está numa rua, piscou uma luz forte lá embaixo. Às vezes é um menininho com uma lanterna, às vezes você fica com medo. Meu Deus, o que é? Piscou uma luz, você não sabe o que é. É um menininho com a lanterna. E vai te dar medo, porque você desconhece aquela situação. Então eu posso dizer que tudo que sai do seu controle te gera medo. Só que quando sai do seu controle e te gera medo, você precisa parar, usar o escudo da fé e falar assim, olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou continuar confiando em Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, que eu ia falar, que eles estavam ali diante do rei, o rei falou assim, olha, tá vendo essa estátua aí? Vocês vão adorar. Eles falaram assim, olha, me desculpe, rei, mas eu não vou adorar outro Deus. O nosso Deus, ele é poderoso para nos livrar, mas se ele não nos livrar, ou seja, naquele momento ele estava falando assim, eu aceito o que Deus tem para minha vida, porque é muito maior. O plano de Deus é muito maior do que tudo. É muito maior do que a sua vida, é muito maior do que a humanidade. Ele vai te salvar, esse é o plano da salvação. Já entramos falar de salvação também, porque a gente vai fazer uma série legal. Então esse é o plano geral, é a salvação. Então, é tudo muito maior que você. Não se resume só a sua vida, não se resume só a sua família, não se resume só a sua nação. Mas quando você aceita Jesus, você precisa entender que você aceitou se submeter a um plano divino, a um plano de Deus, a um plano do soberano. Ou seja, ele controla tudo, ele sabe de todas as coisas. Digo mais, ele nos revelou o que iria acontecer. Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e você vai entender tudo. Você vai começar a discernir o tempo, vai tentar entender ali mais ou menos onde que a gente se encaixa, o que vai acontecer, e a gente vê que está tudo nos levando aos últimos dias. Sabe, na Bíblia está tudo escrito o que está acontecendo.
Se você ler a Bíblia, você vai ver que tudo... Sabe, quando a gente lê a Bíblia e fala assim, nossa, parece que ele está falando para os dias de hoje. Mas é para os dias de hoje. Então, Deus nos revelou tudo. Então, a sua vida faz parte de um plano maior. Então, a sua vida está entregue nas mãos de Deus. E aí, é forte. Eu lembro que o Alan falou isso para mim uma vez. Uma das primeiras vezes que a gente começou a conversar sobre o ministério, eu não lembro muito bem o contexto, mas ele falou isso para mim. Ele falou, Henrique, mas essa é a verdade, cara. A gente entregou nossa vida. Se a gente tiver que morrer por isso, a gente vai morrer. E foi o que os apóstolos fizeram. Foi o que muitos profetas fizeram. Eles morreram por essa verdade. Então, assim, o que eu costumo dizer é que a mensagem é muito maior que você. Você só é o portador da mensagem. Sabe? Se a gente assistir filme de guerra, a gente vai ver que tinha os reis, e aí eles iam guerrear ali com outro reinado e tal. E sempre ia o mensageiro na frente. Ele ia lá com a cartinha, ou às vezes na própria cabeça com uma mensagem do rei para o outro rei. Aí ele chegava lá, o que o rei quer? O rei quer fazer uma aliança. O rei não quer brigar. Aí, sempre, o primeiro a morrer era o mensageiro. Porque se o outro exército quisesse continuar guerreando, eles já iam matar o mensageiro. O mensageiro não voltar e o outro rei entender que o mensageiro tinha morrido. Então, a realidade é que nós somos o mensageiro dessa palavra. Entendeu? E isso, e Deus nos ama. Sabe? Ele se entregou por nós, então ele continua no controle de todas as coisas. Então o medo é só isso, o medo é só quando você não entende a situação, quando você não sabe o que está acontecendo. Mas se você usar o escudo da fé e usar a confiança que você tem em Deus para enfrentar esses momentos, a gente vai passar com louvor aí durante essa pandemia aí, e sei lá quantos tempos ainda vai seguir, né, Al? É isso aí, meu amigo Rick. Ô Rick, só as pessoas que participaram aí, né, só dar o respaldo, né, a Su e a Jana concordaram aí numa questão que foi esclarecedora para mim também, tá? E a questão do amor, o verdadeiro amor lança fora, não, o amor lança fora todo o medo. Fora todo o medo. Ela está relacionada ao relacionamento com Deus, a mesma coisa a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, ou seja, quanto mais você se aproxima de Deus, quanto mais você conhece Deus, menos medo não, lança fora o medo, a fé em Deus lança fora o medo. Então, se encaixou perfeitamente na questão do escudo aqui, né? A participação dessas lindonas aí. Deus abençoe você, viu? Abençoe cada vez mais. Ô, Rick, agora deixa eu te falar uma coisa aqui, Rick. O Espírito Santo de Deus, ele tá falando uma coisa para todos nós aqui, e a gente está meio que enfeitando, né? Tá rodeando bastante, e o Espírito Santo toca no meu coração para mim ser bastante direto referente a isso, e eu tenho que fazer isso. O que acontece, amados? A verdade é a seguinte: o grande medo que a gente tem é de morrer. O grande medo que a gente tem é de morrer. A gente tem medo da gente morrer, as pessoas que a gente ama morrer. Se enquanto a gente não conseguir tratar isso, a gente vai viver amedrontado. E a gente não vai enfrentar o gigante. Então, a palavra do Senhor Jesus para mim e para você é: Jesus venceu a morte. A morte não é o fim. Por mais a gente não quer que aconteça com a gente tem que tomar todas as precauções, a gente tem que orar muito para ninguém acontecer com ninguém, a gente tem que clamar, a gente tem que fazer tudo isso. Mas enquanto esse inimigo continuar com essa vantagem sobre a gente não vai conseguir descansar. A gente não vai conseguir ter paz. Então, amados, o que Deus está falando para mim e para você hoje aqui, simplesmente é o seguinte: sim, existe uma ameaça, mas mesmo que o que nós entendamos que é pior aconteça, Ele ainda está no controle. E Ele quer que a gente não sofra por conta disso. Ou que a gente sofra o menos possível, né, meu amado Rick? Porque não é uma coisa fácil, ele sabe que não é fácil. Tanto que, quando ele foi enfrentar o grande inimigo dele, ele orou ali no Getsemane e suou gota de sangue
tamanha agonia que ele estava. Ele sabe exatamente o que a gente está passando. Só que a verdade absoluta, amados, é a seguinte: enquanto a gente temer a morte, o vírus vai nos amedrontar, o vírus vai nos machucar, doer em nós. Eu não estou falando para a gente desistir e falar é assim mesmo. Não, não é isso que eu estou falando. Continuemos lutando, continuemos acreditando, lançando palavras de vitória sobre a vida da nossa família, das pessoas que a gente ama. Continuemos acreditando que Deus há de nos livrar, mas também possamos acreditar no fundo do nosso coração. É difícil demais pregar o evangelho verdadeiro, Vic. O evangelho verdadeiro não é fácil, não, meu amigo. É dolorido, é difícil. Mas a gente está aqui para isso, a gente tem um compromisso com o Pai. Então, amado, se acontecer de alguém ou você partir diante dessa situação, meu querido, que o nome de Jesus continue sendo glorificado pela sua vida. Como uma pessoa que confia em Deus, que sabe que se acontecer alguma coisa é porque Deus permitiu, porque o Pai permitiu, porque o Pai não deixou de estar no controle da minha e da sua vida. Então, amado, o escudo que nós levantamos hoje aqui, o escudo que nós queremos levantar hoje aqui, é não ter medo desse inimigo. Não ter medo. Por mais que ele tenha vencido batalhas de pessoas próximas a nós, por mais que ele está gritando do outro lado, de frente do exército, como Golias fez com Davi, por mais que ele esteja gritando do outro lado, a nossa resposta tem que ser o que esse vírus está pensando que ele é, para afrontar o povo de Deus. Para mim, o povo de Deus é você que está aí ouvindo, sou eu. O que ele está pensando que ele é, para enfrentar a gente. E se ele ceifar algum de nós, ele não é vencedor, porque Jesus Cristo venceu a morte. E naquele grande dia, nós estaremos com ele de novo. Louvado o nome do Senhor, meu Deus, Pai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Então essa é a palavra que Deus tem para mim e para você, amado. Você nunca perde. Você só perde quando você desiste. Então não desista. Não se acovarde, não se amedronte diante dessa situação. Atenção, que eu não estou falando para você desobedecer o governo, para você não precisa, não tem, tá bom, tô livre. Não estou falando isso porque senão você se enquadra em outro contexto. Esse contexto é o contexto de não tentarás o Senhor teu Deus. Faz o certo, senão você sai debaixo da mão. Saiu debaixo da mão, meu amado, aí é preocupante. Mas enquanto você estiver aqui, como que eu faço para estar aqui? Álcool na mão, máscara no rosto, como que está isso aqui? Não abre templo, porque o templo não é mais essencial do que o trabalho do pai de família, né? Não é mais essencial. E também as pessoas também não têm educação, né? A verdade é essa, a maioria não tem, né? Começa todo mundo bonitinho ali, daqui a pouco virou uma bagunça, a verdade é essa. Então, assim, beleza, é isso que estão falando para fazer? Independente se eu concordo ou não concordo, eu não concordo, eu vou falar logo, eu não concordo. Mas é isso que estão pedindo para fazer? Bora fazer, acabou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ah, Mala, mas o meu negócio não vai, eu sou comerciante, meu negócio não vai. Irmã, amada, é isso que eu quero que a gente entenda, nós todos aqui. Quem é esse vírus para fechar a porta do seu comércio? Quem é esse vírus para fazer com que uma regra bíblica, que é o Sermão da Montanha, a regra mais profunda, não se cumpra na sua vida? Que é, não faltará o pão dentro da sua casa. Aí essa não está no Sermão da Montanha, mas o justo não mendigará o pão. Então, meus amados, é isso o que Deus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. E é a única forma, Rico, que eu encontrei, meu amado, de eu conseguir não viver amedrontado por conta de um inimigo de Deus, de um inimigo do povo, que é o vírus, dos servos de Deus. É a única forma. É a única forma. Pensando assim, Rick, independente do que aconteça, nós vamos sair vitoriosos naquele grande dia. Amém? Ô, Rick,
eu vou passar para você, para você continuar. Deixa eu te falar, eu acho que vai ficar para a próxima semana os outros 2 tópicos aqui. E o medo rendeu, Rico. Pode ser, sem problema nenhum. Você falou algo fundamental aí. Eu achei muito. Dói, não é que dói, né? É que o evangelho genuíno, de verdade, como ele é lindo demais. É exatamente isso que você falou. A questão da pandemia, a questão do medo, tá tudo em volta da morte. É isso. A morte é o medo de morrer, o medo de perder um parente, só que a sua vida já é eterna, né? A sua vida já é eterna, a minha vida já é eterna. A vida de quem está assistindo aqui, quem entregou a vida para Deus, você já tem uma vida eterna. O plano de Deus era criar Adão e que ele, sabe, e ele e Eva ele multiplicasse no mundo todo para a gente já ter uma vida eterna. Então Jesus ele veio para nos dar essa vida de novo. Então, quando um cristão, quando um cristão morre, ele só está voltando para onde ele veio. Então a realidade é que nós já somos eternos. Né? Talvez a gente passe, sim. Eu creio que eu vou ser arrebatado, mas se isso não acontecer, eu vou passar pela morte, mas eu sei que lá do outro lado o Senhor está me esperando. Então o grande medo que amedronta é justamente por causa da morte. Mas quando você destrava a sua mente para isso, e você entende que Deus está no controle da sua vida, que Ele está direcionando os seus passos, e que se você morrer, você vai para os braços dele, pronto, já acaba com medo. Você já acaba com medo, porque o medo já perde a força. Porque se o medo é eu não entender algo que está acontecendo, quando eu entendo logo, eu não tenho mais medo. Então, se você já não tem mais medo da morte, porque você sabe que para você a morte vai ser só uma passagem para ir para o reino dos céus, para ir para aquele lugar que Jesus falou assim, olha, eu estou indo preparar morada para vocês, então a gente já fica muito mais tranquilo a respeito de toda essa situação. Isso não quer dizer que a gente, é igual a Alan falou, que a gente não vai sair da proteção de Deus. Você sabe que texto que me lembra dessa situação da gente sair da proteção? Salmos 91, que diz assim, fala aí, irmão, eu esqueci, rapidinho. Salmos 91, esqueci. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, Salmo 91, ele te traz um monte de coisa, que Deus está te protegendo, que ele vai te abençoar, que ricos vão ser seus celeiros, só que ele estabelece uma regrinha. Qual que é a regrinha? Aquele que habita no esconderijo do Senhor. Então você precisa habitar no esconderijo de Deus para que essas promessas do Salmos 21 venham sobre a sua vida. Então 91. Se você habita, 91, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu vou ler. Você vai abrir aí rapidinho? Não, no final, vou concluir. Então, existe um parâmetro. Qual é o parâmetro? É você entregar a sua vida para Deus. Porém, você vive, nós vivemos numa sociedade, e o Senhor diz assim também, olha, amarás o seu Deus acima de todas as coisas e com todas as suas forças, e o próximo como a si mesmo. Então nós aprendemos 3 coisas. Que nós precisamos amar Deus acima de tudo, que eu preciso me amar, para me amar eu poder amar outra pessoa. Porque se você não se ama, você não consegue amar outra pessoa. Você primeiro precisa, foi o que eu acho que você falou na live passada, quando eu me amo, eu preciso aprender a me amar, a cuidar de mim mesmo, para que depois disso eu saiba amar outra pessoa. Então, isso são parâmetros, né? A Bíblia ela é cheia de promessas, de bênçãos, mas ela também te dá diretrizes de vida. Ou seja, para mim me sentir protegido, para mim ter todo esse direcionamento de Deus na minha vida, primeiro, eu preciso habitar no esconderijo do Altíssimo. O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? É eu ficar escondido em algum lugar? É simples, é só você ter um relacionamento com Deus. Acabou. Tenha um relacionamento com Ele, da sua forma, da sua maneira, do seu jeito. Mas se você buscar um relacionamento com Ele, você vai habitar no esconderijo do Altíssimo. Amigo, depois que você fez isso, acabou os problemas. Sabe, eu tenho feito um exercício na minha vida que eu tô na metade. Eu não vou falar que eu já consegui e nem consegui, mas a palavra, ela fala muito, muito sobre não se preocupe com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Aí Mateus 6 também fala sobre, olha, tá vendo as aves do campo, elas nem juntam comida nem semeiam, e o Senhor as alimenta. Buscar primeiro o reino de Deus e as suas justiças, mais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a Bíblia inteira está falando para a gente descansar no Senhor. Não se preocupe com o que você vai comer,
Não se preocupe com as suas finanças, não se preocupe com a sua roupa, não se preocupe. A Bíblia está falando o tempo todo para a gente não se preocupar com nada. E eu estou fazendo esse exercício na minha vida, porque às vezes a gente lê a Bíblia e fala, nossa, como isso é bonito. Mas será que a gente põe em prática aquilo que está escrito na Bíblia? O que está escrito na palavra do Senhor? Ou seja, ele está falando todo o tempo. Gente, não se preocupa, eu estou com vocês, sabe? Eu não vou revelar o meu plano todo para vocês saberem, mas não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupa com ele. Eu tenho feito isso, eu não vou mentir, eu me preocupo muito sim. Só que eu estou começando já a relaxar em algumas coisas que antes eu me preocupava demais. Agora eu estou mais tranquilo, eu já coloco na mão de Deus. Eu falo, olha, Deus, está acontecendo isso, e Deus fala, olha, lembra daquela passagem, é mesmo. Vou ficar em paz, vou ficar em paz. E quanto mais em paz você fica, mais confiança você demonstra para Deus, melhor vai ser o seu relacionamento com Ele. Porque Ele vai olhar para você e vai falar assim, por exemplo, se você está na minha empresa, e você é diretor, e aí acontece algum problema lá muito grande, você não pode falar para os funcionários, porque vai ter corte, vai ter isso, e você não pode falar. E aí você tem 2 funcionários. Você tem um funcionário que conversa com você, mas não confia em você. Ele só conversa com você por trás, ele fica falando coisas indevidas, sei lá, fica fazendo muita coisa. Mas tem um funcionário aqui que você pede uma coisa, ele entende, ele confia, ele fala, não, ele é meu chefe, eu confio no chefe, eu tô junto com ele, tamo junto. E toda vez que você chega perto dele, ele fala assim, chefe, tamo junto. Chefe, tamo junto. Ó, aquilo lá que você fez, aquilo lá que você pediu, eu já fiz. Então, quando tiver um problema muito grande, esse chefe, ele vai confiar a verdade na mão de quem? Na mão daquele funcionário que não tem uma relação muito boa com ele, ou na mão daquele funcionário que demonstra confiança nele? É a mesma coisa Deus. Então, quanto mais você demonstrar confiança em Deus, mais coisas Ele vai te revelar. Eu acho que é Êxodo 23, que diz assim, as coisas reveladas pertencem aos filhos de Deus. Quer ver? Eu vou achar aqui rapidinho, peraí. Êxodo 23. Êxodo 23, ó. Deixa eu achar aqui rapidinho. Não é não. Depois eu acho. Não é Êxodo, não. Mas tá. É mas o que ele tá. É Deuteronômio 23? É, eu acho que é. Deixa eu ver. Vê aí, se for ler aí pra mim. Não é não. É Deuteronômio, mas não é o... Eu acho que é Deuteronômio, mas não é o 23, não. Depois a gente acha e coloca. Cadê a Nádia? Depois eu acho aí e coloco. Mas esse texto diz que o quê? Que as coisas reveladas o Senhor traz para os filhos dele. Ou seja, o Senhor só vai começar a revelar coisas dele na vida de vocês quando vocês se comprometerem a ser filhos. A realmente confiar em Deus, a realmente estar com Ele. Então, quanto mais você entrega a sua vida para Deus, quanto mais você confia, mais Ele vai te confiar. E te confiando mais, você vai entender as coisas e vai lançar, e aí todo medo. E aí fala, né? O amor lança fora todo medo. Por que o amor lança fora todo medo? Porque o amor, ele vem com uma relação íntima. Essa é a realidade. Você não consegue amar uma pessoa sem você... por exemplo, você fala assim, eu amo o próximo. Às vezes você vê uma pessoa... O que no Novo Testamento, quando o Senhor estava na Terra, quando ele ia curar um enfermo, o que a Bíblia fala? Que o coração de Deus se movia de íntima compaixão. Ou seja, ele estava exercendo o amor através de uma compaixão que é se colocar no lugar da pessoa e trazendo a intimidade disso para ele. Porque quando você olha uma pessoa e você sente a dor dela, isso nada mais é do que intimidade. Então, quando o amor lança fora todo medo, é porque o relacionamento do amor, ele traz tudo isso. Então, ele vai trazer para você essa intimidade e você vai ter confiança no Senhor. E é isso, né? Acho que hoje a gente ficou bastante no medo, né? Deuteronômio 29, ô Rick. Leia aí. Eu consultei aqui alguém que está sempre comigo, o Google. O Google, Eu fui no Google e errei também. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Deuteronômio 29. Exatamente.
Exatamente. Então, para você ter essas coisas reveladas de Deus, aquilo que Ele quer te entregar, você precisa entrar em todos esses parâmetros, entregar o seu coração a Jesus, entender que você é filho dele, habitar no esconderijo do Altíssimo. E quanto mais você for aumentando, mais coisas Ele vai te revelar. E aí Ele te revelando, você começa a ficar tranquilo. Por exemplo, eu e o Alan conversando sobre a pandemia, a gente viu ali que Deus falou uma coisa para ele, falou uma coisa para mim no começo, mas essa coisa que Deus falou, essa leitura que nós tivemos da pandemia deixou a gente em paz. O senhor falou uma coisa no momento de medo assim que o Alan teve, ele falou assim, pô, vou orar, né? Porque o que está acontecendo? Eu preciso falar com Deus, preciso que ele me dê uma resposta. Deus deu uma resposta para ele, da mesma forma que foi comigo. Ele falou coisas diferentes para pessoas diferentes, mas o que ele revelou a nós trouxe a tranquilidade para o nosso coração. E a partir daquele momento a gente já não ficou tão desesperado assim como a gente estava no começo. E isso é o que? A palavra de Deus se cumprindo. As coisas reveladas são para vocês e os seus filhos. Ou seja, se você quer ter um relacionamento com Deus, Ele vai te tranquilizar. Então isso é uma forma muito boa de você lidar com o medo das situações. É entender o que está acontecendo. Porque o medo é só isso. É você não entende o que está acontecendo, não sabe lidar com o que está acontecendo. Quando o exército estava amedrontado, né, até quando o exército dos hebreus lá, os judeus, na hora que foram enfrentar Golias, eles estavam amedrontados, a gente vê o quanto aquele povo era duro de coração, porque Deus tinha tirado eles do Egito, tinha aberto o mar, tinham vencido guerras e mais guerras, e Deus ele estava ali o tempo todo com eles. Aí vem um gigante, um homem grande, e o exército todo amedrontado. Aí sai um menino pequenininho, Davizinho, que tinha acabado de ser ungido a rei. Ele chegou e falou assim, mas quem é esse filisteu incircunciso para fazer fronte ao exército de Deus? Aí ele falou assim, olha, você está vindo lutar comigo com as suas forças, com as suas armas, mas eu estou indo pela força do Senhor. Ou seja, além dele enfrentar Golias, ele ainda tinha a convicção de que Deus estava com ele. E é isso que a gente precisa muitas vezes na nossa vida. Começar a não só acreditar, mas ter a convicção de que Deus está na nossa vida. Porque às vezes quando a gente só acredita, ainda tem peraí. Mas quando a gente passa a ter a convicção de que Deus está com a gente, o medo vai embora. Né, Alan? Amém, Rick. Rick, vamos finalizar por hoje, vamos deixar ansiedade e depressão para a semana que vem. E hoje eu quero concluir lendo o Salmo 91. Cara, quando você falou desse Salmo 91, senti Deus muito forte. Eu vou ler ele todo, tá? Manda brasa. É lindo demais. É muito lindo. Há quem diga que a gente tem que saber de cor, né? Mas aí tem que falar que esse cara aqui. Eu leio. Agora esse cara aqui... Se a gente esquece mala... Se a gente esquece mala em São Paulo... e vai viajar, que tirar o Salmo 91. Vai lá, vai. Aí o pessoal fala, não, mas o criança judeu tem decor, o Pentateuco. Impossível, isso é impossível. Não existe um ser humano no mundo que consiga fazer isso. Ele conhece, é o que a gente sabe, né? Mas decorado, impossível. Ninguém conseguiu fazer isso. A Jana tinha colocado aqui também, ó. A Jana tinha colocado também. Obrigado, Jana, por ter ajudado a gente se esquecido lembrar do texto. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá,
nem praga alguma chegará à sua tenda, sua casa, porque aos seus anjos dará ordem a seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Olha. Amém, glória a Deus. Eu não sei e essa vem quentinha, hein? Oi? Essa vem quentinha do céu, hein? Tem até o escudo no meio, eu nem lembrava. O pão é gostoso quentinho, Rick. A palavra do Senhor é um pãozinho quentinho que vem pra gente. E assim, sabe o que é mais legal, Rick? É que essa palavra, a gente não pensou nela. Não pensou nela. Sabe o que eu estou sentindo? É Deus confortando o nosso coração. É Deus confortando Amém. O coração de todos nós que estamos aqui. Deus está com a gente. Deus está para abençoar as nossas vidas. Praga alguma chegará à nossa tenda. Nós não temeremos espanto noturno nem seta que foi de dia. E é legal que irá de um lado, 10.000 do outro lado. Mas nós não seremos atingidos. Nós somos servos. Eu ia falar disso, dos números, né? Que a pandemia tem números assustadores, né? E Salmos 91 fala de um número muito alto. 10.000 do teu lado, 1.000 à tua esquerda, e tu não será atingido. Tá falando de números grandes, de muitas pessoas que estão sendo atingidas, né? Isso é muito legal, que a pandemia, o que fala muito alto na pandemia são os números dela, né? Se é 50 pessoas, 100 pessoas, mas poxa, 2.000 pessoas, 200.000 mortos, milhões de infectados, está falando de números. E o Salmos 91 fala nesse contexto, de números muito altos, mas mesmo assim você não será atingido. Isso é... Deus é tremendo demais, mano. Deus é muito maravilhoso. Eu fico tão feliz quando o Pai faz isso, né? Ele fala no nosso coração a semana inteira, mas tem algumas que ele guarda para... Essas são as encobertas. O dia. Essas são as coisas encobertas. Ele traz só na hora. Meu amado, a palavra de hoje é isso, Rick. Deus abençoe, né, a vida de todos vocês. Que Deus continue fortalecendo os nossos corações e a nossa fé. Tá bom, amados? Tenha uma coisa no seu coração. Você é imbatível, você é invencível. Com Deus, nada pode te atingir. E ainda que essas coisas possam trazer algum desconforto para você, ainda que o pior possa acontecer no nosso entendimento, mesmo assim a gente continua vencedor, a gente continua conquistando, a gente continua triunfando. Bom, Deus abençoe, amados. O Rick vai finalizar aí, tá? Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente vai vir falar sobre ansiedade, sobre depressão, uma resposta, né, Rick? Deus abençoe, amado. É isso aí, gente. Bom, essa mensagem eu vou começar a colocar no YouTube de vez, então vai estar no YouTube aí como uma série nossa, né? Igreja em Tempos de Pandemia. Vou colocar lá como parte 2, vai ter a 3, provavelmente 4 e 5. Vai estar tudo lá, então se você está assistindo pelo YouTube, você não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo aqui, dá o seu like aí, isso ajuda muito a gente, porque ajuda o YouTube a entender que vocês estão gostando da mensagem aí. Eu tô parecendo um youtuberzinho falando essas coisas, que engraçado. Mas é isso aí, gente. Ajuda a gente aí, compartilha, vai mandando o link aí para todo lado, e é isso. Espero que Deus tenha falado no seu coração, que tenha te tranquilizado. Impossível não ter falado, né, Henrique? É impossível, só não, né? Tenho certeza que falou. Verdade, tenho certeza que falou. E Deus nos tranquilizou muito e é muito legal fazer essa live, porque
A gente marca uma coisinha ou outra, mas é bem aqui na hora, dinâmico, um lembra, outro lembra, vai pro texto, no e volta. Eu acho isso muito incrível, porque eu mostro o quanto que Deus realmente tá com a gente aí nesse projeto. É isso, pessoal. Se vocês quiserem comentar alguma coisa aqui, falar alguma coisa, Fala falou que eu encerro muito rápido. Não sei esperar se alguém quer falar alguma coisa aí, se quer mandar beijo pra mãe e pra irmã. É o seu momento de brilhar. 30 segundos de fama. Isso aí. Você ora aí, Alan, pra gente encerrar? Amém, Henrique. Oro sim. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo que a gente está vivendo, Pai. Eu te peço, trabalha, Senhor Jesus Cristo, a nossa mente, o nosso coração, para que em momento algum, Senhor, a gente possa duvidar que o Senhor está com a gente, que o Senhor está acampado nas nossas casas, nas nossas vidas, nos nossos trabalhos. Que em momento algum a gente se esqueça que o Senhor prometeu que nunca vai deixar faltar nada para a gente, porque quando nós nos esquecemos, Pai, automaticamente nós sentimos medo e preocupação. Que nós possamos estar próximos de Ti o suficiente, meu Deus todo-poderoso, querido e amado. Que nós possamos estar próximos de Ti o suficiente, meu Senhor Jesus Cristo, para que mesmo diante de uma situação tão grave no mundo, a gente possa ter paz. E que essa paz que a Tua palavra fala e que a gente tem falado muito, que excede o entendimento, ela possa fazer as pessoas que não entendem ficarem surpresas. Como que a gente tem paz diante do caos, diante de uma situação como essa? A resposta nós sabemos, e nós clamamos por ela aqui, Pai, é que a Tua presença esteja em nós. Eu quero, Senhor, orar como Davi orou no Salmo 51. Cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito reto, e não retire de mim o Teu Espírito Santo. Porque se Ele não tiver o Teu Espírito, Pai, quem somos nós? Mas com Ele, Senhor, nós somos imbatíveis. Mesmo diante de um vírus tão agressivo, nós somos imbatíveis. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda as nossas vidas, guarda a vida daqueles que nós amamos. As pessoas que perderam, Pai amado, ente querido, Senhor, que elas tenham forças diante dessa situação, que elas tenham força diante dessa situação, e que elas possam, Senhor Jesus Cristo, conseguir reagir a isso, Pai. Ô, Senhor, quantas pessoas, Senhor, quanto tem se agravado a tristeza no mundo, Pai. Quantas pessoas estão descontroladas, Senhor. Ô, Senhor, talvez nunca, em um momento como esse, tantas pessoas choraram ao mesmo tempo, com tanta dor, com tanta tristeza, e quantas consequências esse vírus tem trazido à mente, Pai. Leva esse vídeo para pessoas, ó Pai, que precisam, ó Deus, se fortalecer diante dessa palavra. Esse é o nosso intuito, Pai. Leva esse vídeo para essas pessoas e conforta o coração delas. Abençoa, meu Pai amado, a todos nós, meu Pai. Que nós continuemos firmes e fortes na luta, fiéis àquele que nos enviou. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Nós temos crido em Ti. E eu sei que Você é, Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa esse domingo, que no dia de amanhã a gente possa levantar, Senhor, triunfantes na guerra e na luta, sendo base para aqueles que estão desesperados diante de uma situação como essa. Abençoa as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, é isso aí, gente. Tchau, tchau. Tenham todos aí uma ótima semana. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.